Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, quando você estiver, seja muito bem-vindo ao nosso MBCVcast. Você sabe, toda quinta-feira à noite nós temos um convidado especial e essa quinta-feira não será diferente, a gente tem uma dobradinha de convidados especiais. Nós vamos falar um assunto polêmico, um assunto que praticamente está na casa, no lar de todas as pessoas que são assim mais maduras e que têm seus filhos adolescentes, né? Então, é um tema polêmico, é um assunto interessante, que interessa a todas as pessoas que têm filhos. Então, te liga aí na telinha, dá um like, compartilha com alguma família que você saiba que isso pode ser relevante, importante, e se inscreve no nosso canal se você nos encontrou assim de repente no feed, né? Então se inscreve no nosso canal que sempre você vai receber as notificações. Eu falo do MBCV, Ministério Batista Cristo é a Vida, e nós somos uma igreja que estamos localizados na cidade de Novo Hamburgo, que fica na Grande Porto Alegre, e sempre estamos trazendo pessoas, mesmo que não sejam da nossa igreja, pessoas da nossa sociedade, da nossa comunidade, para compartilhar conosco alguns assuntos importantes. E hoje, já falei para vocês, a gente tem uma dobradinha. Nós estamos aqui com o Paulo Rauta, seja bem-vindo, psicólogo, né? Uma pessoa muito importante, muito especial no nosso meio, que tem atendimento clínico, que atende principalmente essa faixa etária e que tem muita experiência e vivência com os adolescentes. E do meu outro lado, do meu lado direito, nós temos o pastor Diego Batista, também pastor do Ministério Juad, pastor de adolescentes e também professor na Escola Batista, né, e educador físico, enfim, uma série de relevâncias. Então, meu boa noite aos dois. Quem começa? Boa noite, pastora. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui vez, compartilhando a nossa experiência, Paulo, mais uma vez. Aqui uma conversa contigo sobre isso também, né? E agora a gente vai aprofundar um pouquinho. Boa noite, pastor, tudo bem? Dobradinho me lembrou comida. Dobradinho. Estamos aí, né? Dentro das várias características e funções que a gente assume, pai, marido, filho, líder, pastor, enfim, uma série de situações aí para buscar viver essa vida da melhor maneira possível e cooperar com aqueles que estão ao nosso redor. Isso aí! E a gente vai falar sobre as crises da adolescência. Se você tem um adolescente no seu lar, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Aquela crise de o que é, eu não quero conversar, eu quero ficar sozinho no meu quarto, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E por aí vai as falas que a gente vai ouvindo dos adolescentes, né? E eu, quando eu estava me preparando para vir para esse MBCVcast, comecei a me lembrar do meu tempo de junior, de adolescente, né? E essa semana, justamente, eu estava observando os meus vizinhos. E tem um vizinho que tem um casal de meninas. E elas estão ali na faixa etária de 7, 8, 9, eu não sei muito bem a idade delas, mas assim, a gente vê que são os juniores ali já passando para a adolescência. Mas o que eu percebi, né, durante essa minha observação, Paulo, Diego, é que as meninas, são duas meninas, então elas passaram a tarde inteira fazendo teatro, né, no pátio da casa, e com roupas, e assim, uma coisa muito... A gente via que elas estavam no mundo de Bobs, né? Outro mundo, outra conversa. E aquilo me remeteu lá à minha infância. Minha infância eu não tive uma irmã, tive um irmão, então os nossos interesses eram diferentes. Nós tínhamos interesses diferentes, nós tínhamos programas diferentes, né? Embora que muitas vezes eu sempre fazia os programas dele. E uma das coisas que eu me lembrei é que eu também tinha esses insights, assim, de botar uma roupa. Como eu não tinha outra menina, eu pegava as roupas da minha mãe, os sapatos da minha mãe, e ia para frente do espelho. E eu fingia que eu estava entrando numa igreja que eu ia casar. Né, que eu estava casando. Já estava fantasiando. Não, fantasiando, meu casamento, como é que seria.
E eu encontrei numa dessas minhas curiosidades, né? Porque eu era extremamente curiosa, eu encontrei o vestido de noiva da minha mãe, que ela guardava, né? E abri aquele vestido e tal, e aí experimentei, obviamente, eu ia fazer a cena, né? Então eu tinha... Só faltava o marido. Só faltava o marido. E aí eu peguei e vesti aquele vestido e ele ficou comprido. Me ocorreu De cortá-lo. que eu poderia cortá-lo, né? Me ocorreu. E eu assim eu fiz, Porque né? encontrou uma tesoura. Eu cortei, picoteei toda a parte de baixo para dar direitinho no meu tamanho, né? E cortei as mangas e tal, né? Não veio a cabeça que ele não foi feito pra ti. Tinha que dar um jeito que ele tinha que caber em ti. Por isso que hoje em dia se aluga vestido, não se vende mais, né? Começou com a Fiz pastora. tudinho como tinha que ser e tal, e guardei, Como né? tinha que ser. Guardei. Até um dia em que ela foi, sei lá, porque cargas d'água, mexer naquele vestido. Quis e reviver. sei lá o que ela quis fazer com aquilo. Quis ter o prazer de reviver. Teve um... Quando ela viu aquilo tudo picoteado, porque eu deixei os Os picotes. picotes lá também. Nossa, não apanhei, mas assim, ó, ouvi muita coisa. Só que a gente tinha era outro tipo de adolescência. A gente tinha esses mundos de bobs, né? Ou sei lá, o nome que vocês quiserem dar. Eu Mas, já achei um assim, termo de fantasiar, né? Que é uma das questões de fantasiar, que é normal dessa que é fase. normal, né? Só que assim, parece que a gente era mais feliz. A gente não tinha essa coisa de querer se cortar para provar qualquer coisa para alguém. E o que a gente vê hoje nos nossos adolescentes são atitudes totalmente diferentes, né, daquela época. Claro, o tempo mudou, eu entendo isso, né, Paulo? O tempo mudou e eles também mudaram, a geração mudaram, as pressões mudaram, tudo, né? Maneira de se relacionar, né? Mas assim, sabe essa essência da pureza, né? A essência da pureza, eu acho que a gente perdeu. E eu começo pelo Paulo, então. Paulo, me fala sobre por que a gente perdeu essa essência na tua concepção. A nossa sociedade ela mudou rápido, né? Com a questão tecnológica, as mudanças são muito rápidas, assim. Tu estava falando ali, eu estava imaginando, ano de política, a gente ouve muito Estado Democrático de Direito, Estado Democrático de Direito. E a gente ouve, né? Só que realmente a gente vive numa época de direitos, eu tenho os meus direitos. Eu ouvia muito assim, uma pessoa que vai procurar um trabalho, um emprego, se empregar numa empresa. Não, eu quero carteira assinada, tudo bem, está na lei, né, faz parte, tem que ser realmente. Mas porque eu quero garantir os meus direitos. Obrigações quase não existem mais para jovens e adolescentes. Eles não têm esse senso de obrigação, né? A gente dá uma tarefa, alguma coisa para eles, não vou fazer, não quero. Eles não têm esse senso. Mas o senso de direito eles têm, né? Então tem muito disso, assim, de quererem receber coisas e ficar no estado que estão. Na frente das telas, que é uma coisa que eu acho que é legal. A gente estava falando antes de correspondência, antigamente por cartas escritas, né? Tinha um tempo, né? Tu escrevia, uma carta chegava uma expectativa daquilo chegar. Exatamente. Tu pensava no que escrever, podia reler. Hoje as coisas são instantâneas. Tu tem vários amigos pelo mundo inteiro aí, tu conversa com muita gente, mas é muito vazio de sentido. As pessoas, tá faltando um pouco de sentido. A brincadeira de infância, né, a questão do cortar o vestido da mãe, era para dar sentido. Ele tinha que o vestido tinha que servir naquela brincadeira. Estava buscando um sentido para aquilo. Hoje os adolescentes não buscam mais tanto sentido. A questão das drogas, por exemplo, né, anestesiar a mente. Não quero pensar, não quero sofrer, não quero sentir angústia. Né? Hoje uma tia de um rapaz com 21 anos, que está nas drogas desde os 13, agora que conseguiram convencer ele a talvez fazer um tratamento. Daí ela me ligou consultando como é que era, né? Como é que seria o tratamento, horários, enfim. Então, dos 13 ao 21 ele sempre negou, não queria saber disso, achava que ele dominava a droga, e agora ele viu que a droga domina ele. E eu acho que
tá muito por aí, assim, essa falta de sentido. Claro que o adolescente ele já está entre uma criança e um adulto, ele está buscando a independência dele, ele está buscando querer ser adulto, mas ele também não está se movimentando para isso. Ele apenas quer o seu direito de adulto. Eu digo que eu quero, eu digo que eu não quero e os outros que me respeitem. Mas eles não levantam, por exemplo, meu filho hoje, tu vai no mercado, 14 anos, vai no mercado pra gente, vai buscar pão pra te jantar hoje à noite? Não vou no mercado, eu não vou. Eu podia pegar um taco de beisebol e dar nele à vontade. Uma cinta? Uma cinta, um Havaianas, né, convencer, oferecer dinheiro, um celular novo, não vai tirar ele de lá. Né? Esse é um dilema. Eu trabalho com muitos adolescentes e o meu tá na mesma vibe dos outros, né? E com muito custo ele se convenceu, convenci ele, ele aceitou, né? Também vai fazer terapia, né? Ele viu que realmente ele também não está mais gostando dessa vida de telas e ficar sozinho, isolado. Isso dá um tédio, chega um momento que dá um tédio, né? Exatamente, mas para fazer esse movimento de sair do lugar é que tá mais difícil para o adolescente. Né? Na nossa infância a gente ia para a rua jogar bola, corria, eu vivia com o meu joelho era uma casca só de feridas. Jogar taco. A maior dificuldade hoje que a gente tem, que eu vejo com os adolescentes trabalhar, é conseguir tirar eles de dentro dessa bolha, né, de dentro de casa, dentro das redes, da frente da tela. Mas quando tu consegue tirar e ele consegue ser inserido em uma atividade, ele se alegra. Sim, eles gostam. Ele tem prazer. Sim. Ele tem prazer, se alegra com aquilo. E hoje a maior dificuldade tem sido realmente tirar eles de dentro de casa. Porque quando ele tá na atividade, é outra pessoa. Não é mais aquele lá que tá isolado, quieto, não quer falar com ninguém. Não, ele acaba... tem até um caso, um adolescente, né? De que a impressão que dava é que nada ia fazer alegre. E tava nas coisas, esforçado e tal. Só que quando ela tava participando das atividades, naquele momento, tu conseguia perceber que ela começava a fazer força pra não rir e começava a fazer força pra não gostar daquilo. Tipo, ela começava involuntariamente a querer participar das coisas e sorrir com aquilo e parecia que fazia força pra não sorrir, pra não participar. Por quê? Porque as pessoas, a atividade fazia com que ela andasse naquele ritmo, naquele movimento. Então a maior dificuldade que eu observo hoje tem sido tirar eles da frente da tela, de dentro de casa, né? Coisa que antigamente eu também não sou tão velho assim, né? Mas a gente tava sempre na rua, né? É que não tinha tela. É que não tinha toda essa tecnologia, não né? Não tinha tela. Mas os nossos pais nos mandavam pra rua. Sim, também. Para ir no mercado que seja, para a escola a pé, não tinha... Para a vida na as rua. Vans, não tinha as vans, pegava... Na verdade, quando sei lá, na década de 70, início da década de 70, quando eu fazia o jardim na infância, tinha uma Kombi que me levava para a escola de manhã, que era muito longe, mas eu voltava a pé. Né? O voltar era comigo, tinha 6 para 7 anos. Hoje em dia eu tenho pacientes de 13, 14 anos que os pais levam para o consultório. Eles não deixam caminhar na rua. Os pais não deixam caminhar na rua sozinhos. Tem muito medo. Pegar um ônibus, então hoje nem se pega mais ônibus, né? Tudo é Uber, né? Tudo é Uber. Uns 2, 3 anos atrás, também um adolescente chegou pro pai dele e disse assim: pai, eu tô indo pra São Leopoldo, vou jogar futebol, vou de ônibus. Tem aquele teu celular que tá quebrado, tu me empresta? Ele, porque... Não, que normalmente tem assalto. Então eu vou levar o teu que tá quebrado. Se alguém me roubar, leva aquele e o meu vai estar garantido. Então o pai disse, tá, beleza, eu levo. Então, também tem isso. Tem os perigos do dia a dia, mas os pais também são muito medrosos. Não incentivam as crianças a elas se virarem por conta própria, né? Os extremos, né? A superproteção. Superproteção, exatamente. E também aquele que é desleixado, né? Que bota na frente da tela, eu não vou me preocupar porque a tela vai adestrar aquela criança ali. Só que a tela tá tomando conta, né? Minha mãe com 78 anos já tá... Né? Às vezes tu fala com ela, tá lá. Tá no feed. O dedinho lá, tá. O que eu tenho observado também é que parece que tudo na vida da gente parece que entrou no mesmo ritmo do feed. Rápido. Tudo rápido. Tudo eu quero fazer rápido porque eu tenho outra coisa pra fazer, porque eu tenho outra coisa pra fazer. E a gente acaba não se aprofundando e eu vejo algumas dificuldades em relação a isso, que daí a gente transporta para os relacionamentos também.
que eu não me aprofundo nas relações, eu não me aprofundo nos meus próprios sentimentos, eu não me aprofundo no pensar e refletir sobre a vida, tá tudo muito rápido, tudo na velocidade do feed, todas as coisas. E a gente entrou num ritmo frenético, digamos assim, socialmente falando, né? Depois da Revolução Industrial, as coisas foram acelerando, a tecnologia teve um pico em 2000 ali, pelo que eu já estudei, só que a gente não avançou emocionalmente, psicologicamente, no mesmo ritmo que a tecnologia. E acabou nos engolindo, digamos assim, em todas as áreas emocionais, né, gente? Eu esqueci o nome do neurologista, eu vi uma entrevista, ele dizendo assim que o nosso cérebro não é programado para receber tanta informação em tão pouco tempo. Então não dá conta de processar. Daí vem os TDAHs da vida, a Ritalina da vida, né, receitada direto, desde crianças muito pequenas. Mas a gente teve uma chance, né, gente? Que foi ali aquela questão da pandemia, que teve ali 2 anos praticamente, onde meio que deu assim aquele... né? Todo mundo se acalmou, a vida tomou um outro ritmo. Claro, aí nós temos os outros acontecimentos por conta da pandemia. Mas é inegável que agora, 2022, a gente voltou ao ritmo frenético. Né? A gente voltamos ao ritmo frenético. Até que aconteça qualquer outra coisa, se Deus quiser, isso não vai acontecer, né? Mas mesmo na pandemia, a gente não perdeu a tela, né? Sim, aí ela se intensificou, né? Intensificou, é. E aí, Paulo, queria te fazer uma pergunta. Tu atende clinicamente, né? Tanto presencial, tu também atende online. Qual é que é alto o índice de adolescentes, juniores, adolescentes que te procuram para uma terapia? É uma posição, essa procura, ela vem deles mesmos, de uma necessidade que eles sentem, ou dos pais? Digamos assim, 60% dos adolescentes estão pedindo, os mais jovens, faixa de 12 a 14, 16 anos, eles têm pedido. Né? Porque aquilo que tu falou, assim, aquela menina fazia esforço para não interagir, querendo interagir. Isso é uma característica natural do adolescente. Ele não quer se mostrar muito para os outros. Quer pertencer a um grupo, mas ele não se mostra muito ao mesmo tempo. Não quer se expor. Não quer se expor. Né? Para ninguém criticar, fazer bullying, rir, essas coisas assim. Então, eles se retraem um pouco. E eles sentem falta de conversar muitas coisas. Mas com as meninas, elas gostariam de falar certas coisas para o pai e para a mãe, mas elas não têm coragem. Então elas vêm para o consultório, elas têm a liberdade de falar. E quando a gente atende abaixo de 18 anos, tem que dar uma satisfação para os pais também, né? E, ao mesmo tempo, envolver a família naquele trabalho. Às vezes eu digo assim, tu gostaria que eu falasse com o teu pai, com a tua mãe, isso que tu está me dizendo, sem... Né, expor detalhes, dizer que tudo é pedido. Não, por favor, não falar nada disso para eles. Às vezes assim, ó, pai, senta aqui, conversa um pouquinho comigo, larga o celular quando estiver comigo, conversa um pouquinho comigo, vamos olhar um filme juntos. Coisas simples assim, e eles não conseguem ter essa interação com pai e mãe. Né? Vamos tomar um café da manhã juntos e deixar o celular de lado, né? O pedido de uma adolescente. Tá, e quando tu pediu isso para o teu pai e para tua mãe, como é que eles receberam? Não, mas eu não tenho coragem de falar. É um sonho. É um sonho. Uma coisa simples, sentar em volta de uma mesa. E uma delas, um dia, o pai acho que ficou com Covid, ficou 15 dias em casa, agora, há pouco tempo. Daí assistiram algumas séries em casa, assim, e ela conseguiu pedir para ele deixar o celular de lado. Mas eles têm essa dificuldade, muitas vezes, assim, de comunicação. Que isso eu acho que sempre houve. Só que a questão das telas, tu te esconde atrás. Tu pode ver que muitos não põem a própria foto ali. Uhum. Põe um fake, ou põe deixa sem, um bichinho, um desenho qualquer, alguma coisa assim. Porque dali tu está protegido, né? Tu pode desligar, apaga a tela, fala qualquer coisa, tu não tá... Porque na pandemia faltou isso, o olho no olho, estar junto, as expressões faciais para te poder trocar, para te entender os sentimentos e as emoções que da outra pessoa, que normalmente a gente tem a linguagem corporal também, não só a verbal, né? Você ativa outras áreas do cérebro nessa comunicação pessoal do que da distância. Né? Às vezes até não escrevendo, tu escreve texto pra pessoa, a pessoa daquele lado leu como se fosse um texto agressivo. Se tu tivesse mandado um áudio falado
de uma maneira diferente, ela ia entender completamente diferente. Eu tenho recomendado para as adolescentes, falo, olha, não manda por texto, manda assim áudio ou chamada de vídeo. Né? Se tu ouvir um áudio novo, na velocidade 1,5 ou 2, porque ela perde também o sentido. Pronto. Fica engraçadinho às vezes e agressivo às vezes. Então, fala, porque no falar tu está expressando, no tom de voz, da maneira como tu fala, está expressando o teu sentimento. Aí eles regalam o olho e não quero mostrar meus sentimentos. Vamos lá, pro pai, pra mãe, pra família que está nos ouvindo nesse momento, está nos vendo. Vamos falar um pouquinho sobre sintomas. Como é que o pai pode identificar que uma criança, que um adolescente está indo no caminho errado? Eu queria fazer essa pergunta para o Paulo, mas depois eu quero que o pastor Diego também, o pastor Diego tem a vivência, está com eles ali o tempo todo ouvindo, compreendendo, aconselhando, né? Falasse um pouquinho desses cases que têm chegado até ti, tá? Então, mas assim, o pai está ali, está aqui ouvindo o nosso conteúdo. Quais são os sintomas para ele poder identificar? Olha, meu filho não está normal. Com o adolescente é difícil, porque o normal deles é ficar anormal. Ah, sim, porque eles têm essa desordem emocional, sim, né? Sim. A gente tem... a questão da depressão, às vezes, ela é muito questão de mito. Que a pessoa está triste chorando, está deprimida. Acontece muitas vezes. Mas quem está sofrendo de depressão nem sempre está triste ou chorando. Nem sempre expressa, né, desse jeito. Expressa desse jeito. Às vezes, uma forma da expressão da própria depressão é o TDAH. A pessoa está super agitada. Mas, então ela está ativa, e daí tu acha, não tem depressão. Pronto. Tá bem, meu filho tá bem, tá ativo, mas às vezes ele não tem muitas vontades de fazer coisas naturais do dia a dia. Não faz tema, não vai para a escola, não conversa com os amigos. A queda do rendimento escolar deve ser um sintoma de que a criança está com algo... Porque, na verdade, é um alerta, né? Sim. A queda do rendimento é um alerta. Se ela vai bem e, de repente, ela tem uma queda, opa, o que houve ali? Né? Diminuição da quantidade de amigos, a diminuição da quantidade também, da intensidade dos relacionamentos. O adolescente quer ficar mais quieto, já tem poucos amigos. Sono, não é também? Sono, bastante sono. Tem bastante sono. Sono eu tenho até hoje. E apetite, como é que funciona isso? A parte de alimentar. Pode ser uma compensação, pode virar uma compulsão. Ou muito ou não querer comer. Não querer comer. Se bem que muitos comem errado, né? Tipo assim, um pouquinho antes do almoço, faz um lanchinho com uma bolachinha, É que eles estão na frente da tela Comer assim, bem não né? é comer bastante. Exatamente. Na frente da tela eles estão ali, ó. Nem percebe que tá comendo, né? Não valoriza nem o ato da refeição ou daquilo que tá se alimentando. O ânimo, em geral, ele tá rebaixado. Então o pai pode observar isso. Ele tem um ânimo dúbio, assim, uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. O que me ajudou a pensar sobre... Não tô falando de depressão, né? O que me ajudou a pensar em depressão geograficamente falando, né? Você tem um terreno que é plano. O que é uma depressão? É aquilo que tá abaixo. Então nós temos um nível normal de sentimentos, de emoções, que a gente falou, nem sempre é choro ou tristeza. E nós vamos oscilando entre alegrias, tristezas, choros, conquistas, né? A depressão, para mim, ela tá num nível abaixo, tá num nível abaixo daquilo que seria o normal, de uma vida normal, de você aprender a gerir as emoções, os sentimentos. A depressão, às vezes, parece que o camarada ele tá num nível onde ele não consegue mais acessar esse gerenciamento das suas emoções e ele perde o prazer de fazer as coisas que talvez antes ele tinha como prazer e tinha como normal. Ele entra num nível de perca de prazer. É o rebaixamento da vontade de viver. Isso vai para tudo. No dia a dia daquela pessoa que está deprimida. E aí a gente pode dizer que assim, ó, eu tô querendo ser bem prática, né? A gente pode dizer que uma criança, um adolescente, que ele começa na automutilação, ou ele começa até em tentativas de suicídio, ele está no mais alto nível de depressão. Depressão ou angústia muito grande. Angustiado com alguma coisa que não sabe direito o que é. Se cortar, é uma evidência muito forte. É uma evidência. Nem sempre. No adolescente, às vezes tem aquela fase do estirão que a gente diz, né? Chega lá para os 12, 13 anos, começam os hormônios circularem a mais pelo corpo. Então, às vezes, eles se sentem assim,
esse corpo não é meu, eu não caibo aqui dentro. Identidade, né? Identidade. Perca da identidade. O luto da criança que se perdeu. Exatamente, o luto. E ele começa a cortar aquele corpo. Eu não quero esse corpo. Eu não quero o corpo. Eu não quero o corpo. Uma segunda causa assim, da automutilação é o sentir a dor física, eu não sinto a dor emocional. Tu tá fugindo da angústia emocional. Dói menos eu me cortar do que a dor que eu tô sentindo. O foco da dor ele vai para outro lugar. Tu tá sentindo a mesma dor, só que tá se enganando enquanto se corta. E hoje os meninos, neuralmente é o mesmo lugar, né? Neuralmente falando, o ponto de dor é o mesmo, tanto emocional quanto a liberação físico. Que dá aquele alívio daquele estresse. Só que na angústia eu sinto dor, mas não sei de onde ela vem. Eu não consigo acessar ela. Exatamente, num corte eu sei. Eu cortei ali, aqui, tá doendo. Minha dor tá aqui. Tá aqui, e é por causa de um corte, tem um motivo. Às vezes na angústia, tu não tem um motivo aparente. Ele tá interno, ele é inconsciente, tá se manifestando, mas de onde vem? Isso faz com que a pessoa se sinta muito mais angustiada, porque tu tá sofrendo e não sabe por quê. Aí também vem o grande sentimento de culpa, muitas vezes. Eles me relatam muito isso, assim. Eu não quero incomodar meu pai e minha mãe, eu não quero incomodar a escola. Eu sei que eu sou culpado porque as pessoas dizem que tu não tem motivo para estar triste hoje. Tu tem tudo. Não, mas não tem tudo. É um ser humano. Aquele ser humano ali sente angústia, desde que nasce até o último suspiro da nossa vida. A angústia faz parte da nossa vida, o que faz com que a gente se movimente para frente. Porque tu não sentir angústia nenhuma, tá tudo bem, a gente tá num nível de normalidade, né? E tu se acomoda. A depressão já tá em outro estágio, já tá em outra situação. Angústia e depressão são coisas um pouco diferentes, né? O depressivo sente muita angústia, nem todo angustiado é depressivo. Tá, mas a gente poderia dizer que um adolescente pode se mutilar porque os colegas da escola o fazem. Ele não tem a angústia. Ele não tá assim, ele tá numa boa. Só que como todos os coleguinhas estão fazendo, eu vou fazer porque eu quero ser aceito pela turma. Pode, isso pode. Mas daí é, digamos assim, um nível mais baixo de automutilação. Uns arranhõezinhos aqui, só ali. Só pra parecer que teve uma coisinha. Tamo junto. E normalmente esses que fazem, pelo que eu já observei, normalmente aqueles que fazem e querem mostrar é outra coisa. Diferente daquele que faz e esconde. Sim. Esse que faz e esconde já tá num nível mais sério, digamos assim, porque ele tá passando por uma coisa interna que ele não conseguiu gerenciar, administrar. Aquele que faz pra aparecer e ser igual aos outros, ele faz mostra, né? Aqui, olha que eu fiz. Mas entre eles falam. Os que se automutilam, eles conversam. Às vezes, quem tá naquele grupinho também acaba participando porque pertence ao grupo. Eu quero sentir o que o outro sentiu. O adolescente tem muito disso. Sou parceria, tô tribo, pertenço ao grupo. Então eu faço coisas, quase com um ritual de passagem, de entrada no grupo. As meninas é muito mais forte, os meninos é bem mais raro a automutilação. Né? Os meninos são mais introspectivos, ficam mais na deles, são mais, digamos, depressivos clássicos, assim. E as meninas, elas tentam manifestar mais esse... É um grito. Só que às vezes, assim... Quando o pai descobre, por exemplo, o pai e a mãe, vai na praia, tá de biquíni, mas de onde é que veio essa cicatriz aí? Né? Alguns pais já chegaram com um adolescente debaixo do braço no consultório, não, a gente foi tirar férias, ela tá de biquíni, o ombro aqui em cima tá todo riscado, na coxa, perto da virilha, aqui do lado. Então, de onde é que surgiu isso? E às vezes já estava a tempo, já estava bem cicatrizado, então as coisas vinham já acontecendo a tempo, assim. O pai e a mãe também, às vezes, perdem muito aqui e não estão olhando para o seu filho ali. Porque estar na frente da tela, eu não estou fazendo bagunça na casa, eu não estou gritando, não estou batendo porta. Aparentemente eu estou calmo. Mas por dentro não. Aquilo que a gente falou antes, né? TDAH hoje em dia, por causa das telas, a comunicação, o relacionamento mais superficial. Falou da questão da pandemia, né? Que era uma ótima oportunidade para pais e filhos estarem mais perto. Ótimo, realmente era. Mas acredito que muitos não conseguiram aproveitar essa chance. Ao mesmo tempo, o adolescente deixou de se relacionar fisicamente com muitos. Eu estava escutando uma entrevista de uma psiquiatra também, ela disse que 30% hoje em dia dos clientes dela são mães,
procurando porque o adolescente não quer voltar para a escola. 30% não querem, eles não querem mais ter esse contato direto, porque ficaram os últimos 2 anos, e é um tempo bastante grande para essa faixa etária, se acostumando à solidão. Ou uma das características que eu vejo sempre é isolamento. A primeira coisa quando me acende sinal de alerta é se isolar. Porque tu também tem essa coisa de atender muita gente, né? Tu atende mutilado? Sim. E pergunta, conversa, o que eles dizem pra ti? Geralmente, quando eles procuram porque eles precisam de ter voz, coisa que muitas vezes não tem em casa, que ele não consegue ter em casa por causa desse distanciamento do vínculo pessoal. Estão presentes, mas não de corpo, alma e espírito, né? Estão só de corpo e não de alma e espírito. E aí eles precisam de alguém para verbalizar, para falar. Muitas vezes eles têm com os colegas, com os amigos, mas quando eles veem, né, até esse número, tu falou 60% são os próprios adolescentes que buscam, eu ainda penso que eles ainda buscam bastante. Eu percebo que eles buscam bastante, e quando eles chegam nesse ponto de buscar bastante, é que eles estão gritando e clamando por ajuda. Né? Então, e aí eles expõem, né? Aí eles expõem que ele se cortou, que ele tá cortado, que ele se automutilou, que ele tem pensamento suicida, que ele não foi diagnosticado, mas está se sentindo, se achando com ansiedade, com depressão, com pensamentos negativos, coisas do tipo, né? E aí, quando esse chega, eu ainda parabenizo porque ele buscou ajuda. Sim. Porque quantos talvez estão passando por situações que estão isolados, porque a primeira característica para mim é isolamento. Quando alguém some, né, desaparece do grupo de convívio, sinal de alerta. Por que ele desapareceu? Qual é o motivo? Às vezes ele se identificou com outro grupo e está participando de outro grupo, ok? Né? Mas muitas vezes ele está isolado, ele só quer ficar em casa, só quer ficar na frente do computador, só quer ficar na TV, não fica com a porta do quarto trancada, não quer conversar com ninguém. Pô, aí é um sinal de alerta bem grande, que é o isolamento. Eu sempre falo assim que, para mim, as duas questões, né, do combate a incêndio é a prevenção e o combate naquilo que está acontecendo, né? A prevenção no sentido de que, para mim, as duas coisas primordiais é o contato com o humano, com o ser humano, você ter esse contato, participar de um grupo onde você tenha contato com outros seres humanos, né? E o contato com o ambiente. Para mim, tipo, a questão de você participar de coisas na natureza, de participar de esporte, atividades físicas, isso vai ajudar a fazer a prevenção. E na questão do combate imediato daquilo que está incendiando já e que está acontecendo, é procurar ajuda. O primeiro ponto é procurar uma ajuda de alguém que vai poder te ajudar a sair dessa depressão, desse lugar mais baixo, alguém que esteja num nível acima de um lugar mais baixo para poder te dar a mão para tentar sair. Porque sair sozinho, não sei qual pela experiência tem, mas sair sozinho é muito difícil. Ainda mais para uma fase em que você já tem as questões que são normais da adolescência, né? Que a gente fala de algumas síndromes normais da adolescência, que acontecem na adolescência. Questão da identidade, questão de estar se relacionando com um grupo, se identificando com um grupo, questão das crises existenciais, né? Você já está passando por uma fase que ela não é fácil de passar. E aí, quando você entra para um nível abaixo do nível de normalidade, a primeira coisa é buscar ajuda. Então, e às vezes os pais, o que eu percebo assim, os pais às vezes ficam angustiados em não saber como ajudar, e a melhor coisa para o pai às vezes é buscar uma ajuda de terceiros. Essa é uma pergunta que eu tenho a fazer, porque se o pai está nos ouvindo, ele está até esse momento esperando o que eu faço. Às vezes ele não tem o vínculo, né, pastora, ele é estabelecido desde criança. Não vai chegar na adolescência, você apertar um botão de start e achar que o vínculo vai ser estabelecido a partir de agora, e que agora a gente vai ter um super relacionamento com meu filho, que a gente vai sair, vai passear e tal. Não, isso já tem que ser construído desde a infância, para que quando chega na adolescência, que é a fase nefrálgica, você já tenha o vínculo. Beleza, tem gente que não construiu o vínculo e o que fazer agora, ok? Né? Você contar com um terceiro é fundamental, porque muitas vezes ele não vai querer conversar com você por esse distanciamento, mas com um terceiro que está fora, naturalmente no processo de amadurecimento ele vai começar a buscar se identificar com pessoas fora do vínculo principal que é a família. E aí entra os amigos, os grupos, as tribos que a gente já falou, mas você ter alguém maduro, um adulto que vai poder cooperar com você é fundamental. Tendo essa questão que o Paulo falou antes também, sobre a ética, o respeito, né? Você pode conversar comigo, pode se abrir,
porque eu vou ter ética com você, eu não vou sair falando, eu não vou sair contando para todo mundo, eu não vou sair abrindo sobre a tua vida, né? Até mesmo com os pais, dentro de uma medida de segurança, né? A gente poder conversar com os pais sem expor esse adolescente, para auxiliar os pais também nessa ajuda. Alguns casos, pastor, a gente já foi na casa, né? A abordagem em casa, né? Tipo, com a permissão dos pais, com a permissão do adolescente, nós, no ambiente em que eles convivem, tentar estabelecer algumas regras, né? De convívio, vai chegar a tal hora, todo mundo vai largar o celular, vocês vão assistir um filme, vão comer pipoca juntos, vão tomar um chimarrão, vão fazer... Coisas assim já aconteceram, né? Isso é uma atividade simples? Sim, coisas simples. Ao alcance de todo mundo. Só que eles não conseguem fazer sozinhos. Parece que eles precisam Tem de um mediador, mediador para fazer isso. E ok, isso não é vergonhoso, porque, se a gente está aqui se dispondo a ajudar e cooperar, a gente precisa usar esse grupo de apoio, digamos assim, para nos ajudar e cooperar. Então, para os pais, é fundamental contar com alguém que seja coerente, né, que tenha ética, que tenha respeito pela família, para ajudar esse adolescente, ajudar essa relação familiar, a restabelecer vínculos que talvez não foram construídos ou que foram perdidos, né, ao longo dessa caminhada. E para o adolescente, como naturalmente ele já vai buscar alguém fora, ele pode buscar em alguém que seja negativo. Em alguém mau, em alguém que vai levar ele para não, quer saber? Larga a tua família, vamos usar um negócio aqui, vamos usar uma substância. Sai de casa. Que a tua vida vai mudar, tu vai parar de sentir essas coisas. O traficante está sempre pronto para acolher, coisa que nem sempre a família faz. O traficante faz, ele acolhe. A gente está partindo do princípio assim, pai, mãe biológico e filhos biológicos. Mas as famílias hoje já são raras. Desconstituídas. Já são raras as que são assim. A maioria, sim, a mãe, normalmente, na maioria das vezes o filho ou a filha fica com a criança, com a mãe, na separação. Aí já tem um padrasto, que tem um outro filho, que é meio-irmão, e às vezes tem um terceiro padrasto, né, que o segundo já foi embora também, entra mais uma outra criança, que é meio-irmão, enfim. E daí aqueles pais que tiveram outros relacionamentos, outras famílias, às vezes também ficam distantes daquele adolescente. Fica uns filhos perdidos ali no meio. Fica aquela galinha cheia de pintinho em volta, né? E cadê os pais dessas crianças? Onde é que eles estão? Visitas a cada 15 dias, a cada 30 dias, quando acontecem. Isso são tudo fatores de dificuldade, né? Exatamente. 2 semanas atrás, estava tendo uma menina de 13 anos, ela não quer ver o pai pintado nem de ouro na frente dela. Porque se separou da mãe, ele casou de novo, ela ia para casa da madrasta, o pai trabalhava o final de semana todo, ela não via o pai, ela ficava com a madrasta. Só que a madrasta tinha um jeito de educar, assim, não faz o que eu mando, vai pro quartinho escuro. Né? Então... É uma série de fatores, uma série de fatores. A gente pode aumentar o tempo do podcast? Já aumentamos. Porque, olha... Então, assim, a gente está falando de famílias, hoje em dia, que não é aquela família nuclear, pai, mãe e filhos biológicos. Ela se reformulou várias vezes. Eu já atendi mulheres, eu chamo de meninas, 20 anos, com 5 filhos. Começaram a produzir filhos aos 12 anos. Aí estava um processo judicial para fazer uma esterilização naquela mulher, porque a tendência era ter mais filhos. E não com o mesmo homem, com vários homens diferentes, né? E nenhum deles presente na vida desses filhos. Então, é uma coisa assim... E a gente recebe, pela prática, a gente recebe essa miscelânea. A gente tem o filho das pessoas que são casadas e sempre foram, mas também tem os filhos desses outros casamentos, tem os filhos que não têm o pai, ou que não têm a mãe, ou que tem... Assim, é uma série de constituições familiares, e a gente recebe todos eles, né? Eu tenho recebido muitos também assim, criados pelo avô e pela avó. Eu ia falar agora. A mãe engravida muito cedo, a mãe engravida muito cedo, a filha também, ela repete. Também engravida muito cedo. E normalmente essa criança é criada pela avó. Porque o adolescente não tem essa estrutura, ou não quer, ou não pode, ou nem trabalha, enfim. Né? O avô acaba assumindo, e a avó assumindo a responsabilidade de pai e mãe. Maternidade. E aí também é um conflito de gerações, que são gerações muito distantes. De vivências. A minha cabeça com 60 anos para uma criança de 5 anos é muito diferente. Né? Dá um conflito maior. Às vezes tem aquele avô amoroso e tal, mas o avô é aquele que vai fazer bagunça mesmo. Né? Esse dia eu vi até numa rede social
Um avô dizendo, filho, o compromisso que eu tinha contigo, eu já cumpri. Agora o meu neto eu vou estragar ele. Vai tomar sorvete. Vai ajeitar. Vai tomar sorvete, vai comer salgadinho, comer fora de hora, né? O teu papel enquanto pai é arrumar, o meu enquanto vô é estragar. O avô tem esse papel, realmente, né? Ele não tem mais aquele compromisso, claro que tem um compromisso, mas não aquele rígido de pai e mãe de educar o filho, dizer não, dá limitação. Cada um o seu papel, né? Isso, o avô e a avó, eles têm que brincar. Agora, uma pessoa que já está na idade madura, né, a partir de 50, 60 anos, tem que estar criando uma criança pequena, é difícil para esse avô. Claro que eles assumem, mas o ideal era essa criança estar junto com os pais. Agora imagina a cabeça dessa criança que está no meio dessa roda viva, morando vivendo, né, tendo que se submeter a padrasto, madrasta, avô, avó. E a gente sabe porque aqui dentro do Ministério Joad nós temos muitas crianças que elas têm aquelas medidas onde elas têm que ir um fim de semana na casa de um, outro no outro. Então, a gente percebe, a criança se sente perdida no meio de tudo isso, né? Ela perde uma rotina, né, das coisas, porque na casa de um tem uma rotina. Aí vai pra casa do outro, tem outro tipo de rotina, tem regras diferentes e tal. E ela tá num processo, olha que depreciativo isso, ela tá num processo de formação de princípios e valores que ela vai levar pro resto da vida, né? E dentro desse processo tá uma bagunça, né? Tá tudo bagunçado. E o ser humano precisa de ordem, né? A gente precisa de ordem, a gente precisa de organização. Isso nos ajuda a ativar o nosso cérebro para organizar questões externas. A gente precisa organizar questões internas também. Né? Rotinas e tal. Então, é uma das coisas que dificulta bastante, assim, no tratamento, na ajuda, essas disfunções, né, familiares e contextos familiares. Mas tem aquelas famílias que também cooperam pra caramba, né, que ajudam, que são certas e que também surgem situações dentro delas. Também. Dentro de um padrão de normalidade. Mas o que eu observo é que elas têm um desdobramento melhor, um desdobramento mais tranquilo, né? Tipo, de todas as situações, ainda há a possibilidade de um desdobramento mais suave, mais moderado. Por quê? Porque o pai e a mãe, eles já são coerentes, eles já têm essa ciência e eles querem aprender. Então, isso é perfeito, assim, porque daí você tem a parceria, né, de resolução do caso com esses pais, porque eles são fundamentais nesse processo, né. Muitos casos, pastor, eu preciso lidar só com o adolescente mesmo. Tipo, eu tenho que colocar sobre ele essa responsabilidade dele tomar decisões que vão gerar consequências na vida dele, porque às vezes eu não tenho acesso ao pai e à mãe. Né? E aí eu tenho quem eu tenho ele, então eu tenho que colocar sobre ele essa responsabilidade. Olha, a vida é tua, tu tem que dar um jeito, tem que te ajudar, tu tá aqui, nós estamos conversando, mas tu tem que fazer aquilo que eu tô dizendo, porque senão não vai adiantar. Onde é que tu vai parar com essa situação? E eu tenho que colocar no colo dele essa responsabilidade, mesmo sabendo que o pai e a mãe são fundamentais nesse processo, mas porque eu não tenho esse acesso, acaba sendo um processo mais dificultoso, né? É mais difícil, mas também não é impossível, né? A questão de depressão e tal, daquilo que eu observo e vejo, é que muitas vezes esse adolescente, ele perde o prazer pelas coisas e ele não consegue desfrutar das coisas. Acho que isso é uma coisa hoje na nossa sociedade, de maneira geral, a gente tem uma faina por meta, por objetivo e tal, e quando a gente alcança, a gente consegue desfrutar. Que desfrutar vem da palavra fruta mesmo, é de você descascar, saborear e ter o gosto daquilo, né? E aí vem a palavra desgosto, né? Quando você tem desgosto das coisas é porque você não gostou daquilo que provou. E às vezes a gente tá tão acelerado com essas coisas que a gente não consegue desfrutar de cada momento. É importante para o adolescente desfrutar, quando ele tá nesse quadro, ele conseguir desfrutar de pequenas vitórias que ele tem. Porque quando ele vem buscar conselho, você vai orientando e vai dando sugestões, dicas, orientações. E aí eu digo pra ele, desfrute de cada vitória, desfrute do dia de hoje, desfrute do agora, porque ele vai tendo essa sensação, esse retorno ao prazer, esse retorno a ter gosto, a sentir o gosto da vitória, do prazer de conquistar aquilo, mesmo que seja coisas pequenas. Ajuda muito, o que eu gosto de fazer, listas, né? Onde você faz o check. Vocês já experimentaram fazer o check na lista? Quando você faz o check, você gera prazer naquilo, né? E às vezes com pequenas coisas. Cara, vamos lá, pequenas coisas. Conseguiu levantar pela manhã? Check. Levantei da cama. Escovou os dentes? Check. Escovei os dentes. Limpei os olhos? Check. Limpei os olhos. Tipo, são pequenas sensações de prazer para que ele volte a ter prazer.
porque ele perdeu o prazer nas pequenas coisas, às vezes, em coisas simples, mas que ele volte a ter prazer. E nós estamos falando de soluções, né? Coisas que podem ser feitas, né? Porque a gente fala sobre o assunto, mas o que fazer agora em relação a isso, né? O que fazer agora na prática para que ele possa tentar sair dessa situação, tentar, com a ajuda, com auxílio, sair desse nível de depressão e voltar para um nível de normalidade. Não fala sobre isso ainda, porque eu vou te perguntar. Meu Deus, a gente vai levar 1h30, mais ou menos? Isso que ele tá falando, o pastor Diego está falando é muito importante, assim. A nossa mente, ela se acostuma com o hábito. Então tu cria um hábito de derrota. Perdi de novo, mas só mais uma vez. Não deu certo mesmo. Não deu certo hoje, tudo bem. Ontem também não, amanhã com certeza não vai dar. Ai, meu Deus. Daqui pra frente só piora. Criar esse hábito de pequenas vitórias, mas coisas simples realmente. Sim. Do dia a dia que estão ao alcance. Não, eu vou tiro só 0 em matemática, agora tu vai tirar 10. Às vezes a pessoa não vai alcançar, então vai muito grande, né? Só se frustrar. Coisas simples do dia a dia, a gente pegar e ter a noção de vitória em cima daquilo. Da outra vez, né, que eu tive aqui, depois a gente conversou um pouco, né? Nas escolas hoje o iFood entrega lanche para criança e para adolescente. Eles não têm mais essa responsabilidade de cuidar do próprio lanche e nem os pais de fazer o próprio lanche com a criança, com o adolescente, né? Vamos sentar aqui, vamos fazer um sanduíche para tu levar para a escola, aqui tem uma fruta, né? Vamos trabalhar nisso, vamos fazer isso. Colocar responsabilidade já na criança também e também nos adolescentes. Eles têm que ter responsabilidade. Que nem eu estava dizendo assim, por mais que a gente ajude, esteja junto, se eles não se moverem, fizerem algo por eles, nada vai acontecer. Então eles têm que também sim, ter a sensação, esse sentimento de responsabilidade, que eles têm algo a fazer por eles mesmos. E ele se sente útil também, né? Sim. E aí começa a vir a questão da vitória, dessas pequenas vitórias. Não, eu posso, eu consigo. Não é o mimar, porque às vezes o pai pode fica preocupado, então eu tenho que mimar mais, eu tenho que acolher mais, eu tenho que... Não é fazer todas as vontades e também não é cortar totalmente porque ele é um rebelde, é buscar esse meio termo. Nós estamos aí, 1 hora de programa já deu, né? Nossa, passa muito rápido. Mas eu tenho, então, as minhas 2 últimas perguntas, onde eu vou fazer para o Paulo, uma concernente à área que ele atua, e vou fazer outra para o pastor Diego, e ele responde concernente, daí a gente fecha. Né? Se você gostou, dá o seu like, escreve aí, dá uns comentários, fala se você gostaria de que a gente abordasse outros assuntos, a gente pode trazer a dupla de novo aqui, essa dobradinha para a gente estar falando sobre outros assuntos também nessa área. Mas, Paulo, dentro da tua área de clinicar esses adolescentes, eu queria que tu esclarecesse para os pais qual seria uma rede de apoio importante para que eles pudessem, onde eles podem buscar, como eles podem buscar essa ajuda. Ok. Na escola, os pais podem ir na escola, conversar com o diretor pedagógico, a pedagoga da escola, com a professora, né, para ver como é que está seu filho, porque daí tu tem experiência como professor também, né? Quando um pai de aluno vem conversar sobre um filho que o pai está preocupado, naturalmente o professor também vai começar a olhar melhor para aquele menino, de uma outra forma. Não que vai dar prioridade ou privilégio, mas ele vai estar atento porque alguém levantou aquela pulga atrás da orelha dele. Então ele vai estar atento. Quem é cristão, procura o pastor da igreja, algum grupo da igreja que trabalhe, né, com atendimento de pessoas, procure se aconselhar ali. Um profissional, psiquiatra, psicólogo, né, também pode ajudar nessas horas. A questão do tratamento de adolescentes, isso envolve a família. Por mais que a gente tenha e fique mais tempo com aquele adolescente, com aquela criança, os pais vão ter que participar mais cedo ou mais tarde, vão ter que ser ouvidos, a gente conversa, porque eles também eles têm que estar junto, não delegar para o outro. Hoje eu delego para a escola o meu filho, se vira lá, faz o que tem que fazer, que eu não quero saber. A educação do meu filho, não, a escola é para transmitir conhecimento, trabalho a educação, trabalho de relacionamento, sim, mas não é o foco principal da escola, é transmitir conhecimento, né? Então a educação do meu filho cabe a mim. Tá, mas quando é meu filho, é o meu enteado, e eu não gosto dele, eu já casei com a mãe dele, já tinha 11 anos, já era rebelde.
essa pessoa tem que ter consciência que vai ser boa para ele também, esse padrasto, vai ser bom para ele se ele tiver um bom relacionamento com aquele menino. Né? Digamos assim, vai ter paz naquela casa, eles vão poder conviver melhor. Porque às vezes assim, não, ele já tem um pai, ele já tem a mãe e eu não me meto. E acontece muito isso. Né? Eu não permito que o meu atual marido se meta na educação do meu filho, porque ele é meu filho, não é filho dele. A mãe diz assim muitas vezes para mim, né? Tá, mas moram juntos, dormem sobre o mesmo teto. Então ele também tem que participar, ele se relaciona. Então tem tudo isso. Mas respondendo a tua pergunta, quem é cristão pode buscar na igreja que congrega, tem que estar em contato com a escola, tem que saber o que está acontecendo com o filho, porque às vezes o filho conta uma coisa em casa, mas acontece outra na escola. Às vezes o filho conta uma coisa no consultório, e daí tu vai falar com os pais regalam, não, isso não é meu filho. Não, meu filho é um amor. Que nem eu conversando com uma mãe, né? Eu estou trabalhando a autoestima da tua filha. Como assim? Ela tem alta autoestima e é super alta. Como assim? Vamos conversar agora. Eu recebo um processo inverso aqui. O processo aqui eles são super perfeitos. E aí o meu pai e a mãe dizem, mas lá em casa não faz nada. Exatamente. Na escola, na igreja, né? Participam, querem servir, estão à frente de tudo. Em casa, só no quarto, deitado. Sim. É outro tipo de relacionamento dentro de casa. Por isso que nem tu falou, um terceiro, um mediador, às vezes ajuda. Porque a pessoa tá de fora, não está tão envolvida emocionalmente naquela relação, tem um discernimento um pouco melhor. Enxerga diferente. É outro ponto de vista. Né? E vai pontuar coisas pra gente que faz a gente, mas realmente, eu estou errando, ou não está certo, ou eu posso melhorar em tais e tais aspectos. Então, por isso que um terceiro sempre é importante. Cuidar com esse terceiro. Às vezes não é o vizinho, às vezes não é o tio. Sim. Não é o motorista do Uber. Se é alguém idôneo, né? Alguém idôneo que já tem uma certa experiência. Né? Tu responde perguntas no direct teu do Insta? Quando tem, sim. Uma outra pergunta, se você quiser fazer. Paulo, dá o teu endereço então do Insta pro pessoal te conhecer. É Paulo _Rauta psicólogo. Paulo Rauta psicólogo. Paulo Rauta psicólogo, tá, gente? Aí, se você quiser fazer uma pergunta, não é uma consulta, tá? É uma pergunta, né? Responderei todas. Ok. E aí, Pastor Diego, para nós encerrarmos, quais são as atividades que uma família, que o pai e a mãe poderia propor para um adolescente para que pudesse ter, assim, alcançar o coração dele nesse tempo histórico que a gente está vivendo? É uma das questões que mais me chama a atenção com o adolescente, assim, quer ajudar um adolescente, primeiro ponto, assim, quer ajudar um adolescente, tem uma escuta empática. Se coloque para ouvir. Porque às vezes a gente tem respostas prontas, né, pra tudo. Mas eu já passei por isso. Ou a gente se coloca na situação, não, mas tu não viveu o que eu vivi. Tipo, sempre querendo sofrer, o teu sofrimento é sempre maior que o do outro. Sim, a sofrência. Tipo, mas eu machuquei o joelho, mas eu perdi a perna. Tipo, sempre coloca, né, então, a primeira coisa, eu acho que por causa desse ritmo frenético, a gente não tem esse tempo pra querer parar. Mas a primeira coisa que ajudar um adolescente tem escuta empática. Segunda, seja sincero, seja verdadeiro, não fique tentando mascarar, porque o adolescente sente o cheiro da mentira. Eu costumo dizer que o adolescente sente o cheiro quando você está tentando enganá-lo, ludibriar, fazer pelas costas e tal, ele sente o cheiro da mentira. Então seja sincero, seja verdadeiro. Terceiro aspecto, tenha princípios e convicções firmes, né? Tipo, eu vou te escutar, eu vou te ouvir, mas tem princípios que são inegociáveis. Porque para ele essa firmeza é algo bom também. Ele pode se rebelar, ele pode, porque tá na fase e tal, de querer fazer outras coisas e tal, mas ele sabe que ele tem um porto seguro para voltar. Ele tem um braço firme, ele tem uma mão firme para onde voltar. Ao mesmo tempo, sendo firme, seja acolhedor, né? Tenha essa capacidade de acolher E aí, dentro desses aspectos, coisas a serem feitas, acho que bem práticos, assim, pastora. Uma das coisas que acho que a gente tem maior dificuldade, e eu também tenho esse tipo de dificuldade, ninguém está longe disso, que é as questões das telas. Tipo, desliga a tela. Porque geralmente a gente tem um hábito, né, no Brasil, ou sei lá, se é no mundo, mas chegar em casa e ligar a TV. Primeiro, ligar, parece que a gente... por que tu ligou a TV? A sensação de tô sozinho. Já tá errado. Não tá sozinho, né? Se nós... Enquanto cristãos, nós acreditamos em Deus e tal, né? Nós temos a presença, mas a gente não tá sozinho. Tipo, por que eu tenho que ligar a tela? Então, quando a gente liga a tela, a gente já entra no automático, né? De ficar olhando pra tela.
E ali a gente percebe, tu vai fazer tarefa, vai fazer coisa, daqui a pouco aquele adolescente começa a olhar o celular dele, aquilo que tá passando na TV não é interessante, ele já começa a olhar outras coisas e a gente entra num ciclo vicioso que a gente não consegue sair. E é 2, 3 horas, né? Sim, Quando não mais, né? Então, a gente não vai se desvincular da tela. Isso é fato, tá, gente? Não dá, vamos arrancar a tela. Não, beleza, mas estabelece limite. Ah, beleza, eu preciso de um tempo para desopilar quando eu chego em casa e tal. Geralmente homens precisam desse tempo também, né? Na caixa do nada, que a gente chama, né? Mas bota um limite, é meia hora, é 1 hora e depois a gente vai fazer alguma coisa. Tipo, fazer uma agenda, como eu digo, a questão de se organizar, ter ordem é bacana, é legal. Com adolescentes eu faço uma grade com manhã, tarde e noite, 7 dias da semana e começo a colocar com eles o que ele faz o que ele tem no dia. Ah, eu trabalho, estudo e aí eu começo a ver lacunas, espaço em brancos. Ah, mas nesse espaço em branco, não faço nada. Então aqui tá uma oportunidade de você fazer alguma coisa com outra pessoa. Fazer alguma coisa com essa família. Para os pais fica a mesma dica, faça uma grade. E aí o conflito e o problema às vezes vem, Paulo, é de você pegar a grade do pai, a grade da mãe, a grade do filho e encaixar e encontrar espaços, lacunas. Tipo assim, mas tá difícil, dá um jeito, te vira. Porque assim, é um barco que tá afundando e você tá dentro dele. Tem um furo. Tem um furo e você não vai tapar. Eu sempre costumo... Ou te vira antes do barco afundar também. Não espera chegar no ponto crítico de querer... Então, você precisa fazer uma grade para você poder encontrar tempo junto. E aí, nesse tempo junto, tornar esse tempo em quantidade e de qualidade. E que seja, vamos assistir um filme, vamos comer pipoca, vamos tomar chimarrão, vamos passear, vamos andar de bicicleta, vamos fazer uma comida junto, preparar uma comida, uma refeição junto. Não adianta a gente querer... resolver as coisas sem dedicar tempo para a vida das pessoas. Então, dedique tempo, né? Encontre atividades que sejam simples, né? Que sejam práticas, porque a gente sempre está preocupado, e isso não é errado, em melhorar a qualidade de vida, ter um carro melhor, uma casa melhor e tal, mas o que vai fazer falta na vida dessa criança ou desse adolescente vai ser o tempo que você não esteve com ele. Então, isso é que vai fazer a diferença. Às vezes é brincar de boneca com seu filho. Semana eu brinquei de bandido e polícia com meu filho, de 2 anos, um com arminha e outro com outra, né? Alguns talvez vão criticar, né? Mas a gente brincou junto, e depois quando a gente acabou de brincar, a gente tava se abraçando, dando risada junto, porque acabou, tipo, começamos uma brincadeira, aquela brincadeira se encerrou, e depois a gente entrou num outro processo de janta, entrou num outro processo de banho, entrou em vários processos do qual eu tenho que ter esse tempo para participar. Não adianta eu querer mudança sem eu dedicar tempo para aquilo. E é nas pequenas coisas. E a minha filha daí exige outra coisa, é brincar de boneca com ela. Onde eu vou lá, né, assumir um papel de casa e tal, limpar, ajudar, organizar, enfim. E assim, por mais que eu tenha a sensação de que eu sou participativo, eles sempre querem mais. Sempre querem mais. Parece que é sempre pouco. E a sensação que eu tenho muitas vezes quando eu tô cansado, quando eu tenho outras tarefas, quando eu tenho outras coisas, é que eu penso assim, não, mas eu tô cansado, eu tenho outras tarefas e tal. A sensação que eu tenho, eu me coloco num plano futuro, pensando, imaginando assim, aquele tempo nunca mais vou voltar atrás, eu poderia ter brincado mais. Eu poderia estar tempo mais, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter abrido mão de tais coisas para poder fazer aquilo que ele ou que ela queria naquele momento. Então, eu acredito que se a gente se colocar nesse plano futuro e olhar para trás e se arrepender do tempo que a gente deixou de aproveitar, talvez a gente aproveite mais o agora, de estar junto. Para mim, a principal coisa, pastora, é presença, estar presente. Para estar presente, a gente vai ter que desligar o celular, vai ter que desligar a TV, vai ter que encontrar programas que sejam de gosto comum, fazer esporte junto, né? Eu tenho exemplo de um pai que agora, né, depois de tantos anos, ele começou a fazer arte marcial com o filho. Porque o filho queria fazer arte marcial. E ele nunca, talvez, tinha se proposto a fazer, mas para estar aquele tempo com o filho, ele se propôs a fazer artes marciais com o filho. São coisas, né? Vai cortar o cabelo junto com o filho. A mãe vai no salão de beleza junto com a filha. Tem esse momento, né? As atividades da casa, do dia a dia, é cheia de momentos para te estar junto. A gente recebe amigos, o que a gente faz? Vai pra cozinha e vai pra volta da mesa, né? Por que tu não faz isso com lavar uma louça. Lavar a louça junto. Coisas simples e que eles, quando criança, eles gostam de participar. Depois, quando adolescente, talvez eles não gostem, mas quando você faz esse momento ser prazeroso, é isso que a questão do prazer, né? Parece que a gente perdeu o prazer nas pequenas coisas. Quando a gente faz os momentos ser prazerosos nas pequenas coisas, aquilo muda completamente de sentido. É diferente de, vai lavar aquela louça. Aquela louça tá lá, tu não lavou ainda.
é diferente. Não, vamos junto, vamos lavar a louça lá. Tá, eu lavo tal coisa. Tá, eu sei que tem bastante, eu lavo tal coisa, tu lava tal coisa. Hoje eu lavo, tua mãe tu seca. Tornar mais suave esses momentos, mais divertidos, digamos assim. E aproveitar para se relacionar, né? Tá estabelecendo não manda lavar o carro, pode mandar lavar o carro de vez em quando, mas às vezes tu pega o teu filho ou tua filha, vamos lavar o carro juntos. Tá? Já dá um banho de mangueira um no outro, sabe? Tu te diverte, faz uma brincadeira e tem uma qualidade de relação melhor. Então, às vezes a pessoa fica pensando, mas o que eu tenho que fazer? Fazer uma viagem para os Estados Unidos com meu filho para ficar junto? Não, tu tem o teu dia a dia que tu vai ter espaço para isso. A gente, em casa eu coloco assim, como a gente tem um menino e uma menina, o Rafa ainda não tem tanto esse negócio de exigir, né, tá junto, mas a Laura já exige que é mais velha, mas tem o dia do pai e filha. E tem o dia do pai e do filho. Vai ter o dia da mãe e da filha. Geralmente a gente daí troca. Quando eu tô com o guri, a Liz tá com a guria. Aí, tipo, é coisa simples. Elas vão no cabeleireiro fazer alguma coisa junto. Tá lá participando de coisas femininas e tal com a mãe. Aí no dia que a gente vai sair, eu vou levar ela pra passear. E vai ser um dia. Então, ela já me exige. Pai, faz tempo que a gente tem um dia de pai e filha, né? Pode ter sido ontem, mas pra ela faz um tempão que não tem. Mas essas coisas ajudam, né, e cooperam também para essa relação. Como eu falei no início, para mim a presença do outro, estar junto com o outro é fundamental para você ser saudável, né? Cada vez que você se isola, você se perde em si mesmo. E quando você se relaciona com o outro, você consegue se encontrar no outro, né? Ter essa verdadeira alegria quando estar com o outro. E para mim, outra questão que eu sou apaixonado é pelo contato com natureza, com o meio ambiente natural. Isso tem pesquisas que eu já li que elas ajudam em muito o ânimo da pessoa, o simples fato de observar a natureza, contemplar a criação de Deus. A gente vê isso na palavra, né? O contemplar, né, aquilo que Deus criou, seja olhando os pássaros, escutando o barulho de um rio, isso ajuda demais. E a gente, no mundo urbanizado, a gente perdeu muito isso. Então, a gente ter agenda para se colocar, se expor a essas questões, para mim é muito fundamental também. O pai e a mãe, às vezes, não tiveram essa experiência com o seu pai e com a sua mãe. E eles têm maior dificuldade. Mas saber que é importante, talvez os faz começar a ter um hábito de uma vez por ano acamparem juntos, né? E eu vejo pelas experiências que eu tenho com os adolescentes em acampamentos e com a minha própria filha também, que eu já tive quando a gente saiu em família para acampar, que isso agrega muito valor em relação à natureza e o contato que tu tem com o outro, né? Então são coisas, né, gente? A gente podia falar em inúmeras outras situações, mas esse contato com a pessoa e o contato com o natural, ele sempre vai ajudar pra caramba. Fortalece os vínculos, né? Faz com que você se sinta valorizado. Mas é isso aí. Chega num acordo com o teu filho. Não impõe essas coisas, né? Conversa o que ele gosta, o que está disponível para ser feito e faça. Eu não falei, né? Mas tornar o adolescente participante nas decisões é fundamental. Sim. Ele se sente parte daquele espaço, ele tem voz naquele espaço, e aí eu faço parte disso. Quando ele não tem voz, quando ele não participa, não, esse lugar não é meu, eu vou encontrar um outro lugar fora. E aí vai procurar um ambiente que seja mais confortável. É isso aí, gente, 1h e tal, né, de MBCV Cast, mas foi um assunto super rico, super importante, super relevante, super contemporâneo, super necessário para a sua vida, para o ambiente do seu lar. Então eu quero agradecer a presença do Paulo, sempre querido, que vem de outra cidade para estar aqui conosco durante esse tempo. Pastor Diego também, obrigada pela presença de vocês e que vocês possam cada vez mais ter sabedoria para ajudar esses pais a criar uma família saudável, ok? Obrigada, tchau, Deus abençoe.